Se você gosta de um bom romance e um protagonista que tem atitude, então venha acompanhar a história de amor de Nasa e Tsukasa. Lembrando que a segunda temporada de Tonikaku Kawaii estreia agora em abril. Então já deixa o like no vídeo e vem comigo. No começo vemos Nasa estirado no chão, cheio de neve, sangrando e olhando para a lua, pensando se talvez ele iria morrer, quando ele ouve uma voz gentil falando para ele aguentar, que não iria morrer só com aquilo. Nasa começa a pensar sobre seu nome e dá um recado para as pessoas colocarem nomes normais nos seus filhos, já que os próprios adultos sempre davam uma risadinha por causa de seu nome. Na escola perguntavam se ele iria ser astronauta devido a esse problema com seu nome. Nasa se dedicou aos estudos com o objetivo de se tornar conhecido e respeitado por todos. Ele até mesmo criou uma frase de efeito: "Vou alcançar a velocidade da luz antes da NASA." Numa noite, Nasa está indo para casa com o resultado do simulado e pensando no futuro, quando ele avista uma bela garota do outro lado da rua. Ele ficou encantado, foi amor à primeira vista. Ele foi logo atravessando a rua para poder falar com ela, quando aparece o caminhão do Isekai. E fim, vamos falar do Isekai do Nasa, tô de brinks. E voltamos para a cena do início. Nasa no chão, pensando que vai morrer. Uma linda garota sangrando fala que está tudo bem, que ele vai sobreviver. Ela pede para o motorista do caminhão, que está desesperado, levar Nasa para o hospital. Ela fala para Nasa descansar, dormir e esquecer dela. Nasa, perdendo a consciência, vê a linda garota ir em direção à lua e comparando a princesa Kaguya. Pensamentos surgem na mente do Nasa e levanta determinado a ir atrás da linda garota e perguntar seu nome. Ele está todo ferrado e sangrando, mas foi assim mesmo atrás dela. Ele consegue encontrar ela em uma parada de ônibus. Alegre, ele se apresenta e agradece a ela por ter salvo a sua vida. Ela pede para ele sentar e começa a limpar o sangue que está pelo rosto dele. De perto, Nasa fica muito mais encantado com sua beleza. Novamente, ela vai embora dizendo que vai chamar uma ambulância e para Nasa dar valor à sua vida. Nasa está novamente perdendo a consciência sem saber o nome dela, mas Nasa é determinado. Ele levanta e, mesmo sem saber o nome dela, ele fala que a ama e se ela quer ficar com ele. Como eu falei no começo, o cara tem atitude. Ela fala que aceita ficar com ele, porém só se eles se casarem. Nasa aceita a condição na mesma hora, mas em seguida acaba desmaiando. Detalhe, o Nasa estava com as duas pernas quebradas. Pense no maluco determinado e com atitude. Ele acorda já no hospital e infelizmente ela desapareceu sem ele saber o nome dela. Com o tempo, Nasa se recuperou, mas devido ao acidente ficou um ano atrasado na escola, o que não atrapalhou seu desempenho. Porém, ele desistiu de ir para a escola e passou a trabalhar como atendente na esperança de um dia reencontrar a linda garota que salvou sua vida. Aos 18 anos, Nasa já estava morando sozinho. De noite, no seu apartamento, Nasa está triste já que ele não conseguiu o que realmente queria, quando alguém toca sua campainha. Ele vai ver quem é e é surpreendido. A pessoa na porta é a linda garota que salvou sua vida. Ela finalmente fala seu nome, Tsukasa, e fala que tem algo para conversar com Nasa. E ele fica paralisado e sem reação. Quem não ficaria, né? Ele ficou mais nervoso ainda lembrando que era a primeira garota que entrava no seu AP. Ele pergunta sobre o que é a conversa e ela apresenta um registro de casamento. Nasa agora toma um baita susto. Tsukasa lembra Nasa da promessa dos dois se casarem. Nasa ficou meio desconfiado, mas basta um sorriso da Tsukasa e ele logo assinou tudo sobre o registro. Depois de tudo assinado, Tsukasa fala para eles irem ao cartório. Nasa percebe que Tsukasa não riu do seu nome em nenhum momento. Ela então fala sobre a Nasa e fala que o nome de Nasa é incrível. Eles chegam ao cartório e finalizam o registro de casamento, estando agora finalmente casados. Nasa já fica ansioso ao se dar conta que eles vão dormir juntos. Em casa, Nasa para pensar que realmente está casado com Tsukasa e que eles vão morar ali naquele apartamento. Ele para e pensa que não está mentalmente preparado para morar com alguém. Ele fica nervoso e pensando em como os dois irão dormir na sua cama de solteiro. Tsukasa aparece de surpresa e vê ele agarrado ao travesseiro como se fosse ela. O coitado fica todo nervoso. Ele pergunta para Tsukasa se ela pretende passar a noite lá. Ela fala que pretende passar todas as noites na casa dele. Afinal de contas, eles estão casados. Nasa questiona por que Tsukasa casou com ele, pois depois de pensar um pouco, ele não via motivos para ela casar com ele. Então ele pergunta diretamente para Tsukasa por que ela se casou com ele. Ela responde perguntando a mesma coisa para ele. Nasa responde dizendo que ama ela. Tsukasa fala que ele já tem sua resposta. Nasa fica todo vermelho. Tsukasa se despede para ir dormir
em um hotel, pois só tem uma cama no AP de Nasa. Ele vai atrás dela e pede para ela não ir, pois ele está inseguro com medo de que ela suma de novo. Eles decidem sair no meio da noite para comprar uma cama. Nasa pensa então que eles estão em um encontro e fica nervoso ao pensar se pode ou não pegar na sua mão. Ele cria coragem e pega a mão de Tsukasa. Ela prontamente responde segurando sua mão. Finalmente eles voltam para casa com a cama para Tsukasa. Tsukasa troca de roupa para poder dormir e quase mata Nasa de emoção. Nasa fica encantado com os cabelos amarrados de Tsukasa. Na primeira noite de casados, ele não consegue dormir, pois está muito nervoso pensando na sua esposa que está dormindo ao seu lado, enquanto Tsukasa está no sono profundo. Ele fica observando Tsukasa dormindo enquanto ela se vira para o lado e para o outro na cama. Nasa pensa em beijar ela, porém no meio do caminho ele desiste, achando melhor eles se beijarem pela primeira vez quando ela estiver acordada. Ela acorda do nada, assustando Nasa, vai na cozinha, bebe água e volta, ficando parada em frente à cama do Nasa. Eu só lembrei dessa cena aqui. Nasa nervoso, pensando no porquê dela estar em pé e parada ao lado da cama dele. Então Tsukasa apenas cai em cima dele e volta a dormir. Ela cai de volta na sua cama puxando o lençol do Nasa, deixando o coitado com frio. Tsukasa acorda toda confusa. Ela já vai tirando a roupa quando Nasa a interrompe falando que ele está ali do lado dela. Tsukasa vai preparar o primeiro café da manhã do casal e Nasa fica todo bobo ao ver ela de avental. Nasa fica sem palavras com a comida de Tsukasa. Os dois vão até a casa de banho. Eles são recepcionados por Kanami, que fica surpresa ao ver Nasa com uma garota. Nasa apresenta Kanami a Tsukasa. Kanami foi co-raio do Nasa até o 9º ano. Kanami fala que pelo visto eles estão namorando, mas ela fica em choque quando Nasa fala que eles estão casados. Kanami pergunta pela cerimônia e alianças. Nasa fala que talvez não precisasse. Em seguida, ela fala que Nasa tem o dever de fazer Tsukasa feliz. Nasa então fala que vai fazer Tsukasa feliz, porque ama ela. Tsukasa aparece na hora e fica toda envergonhada. Nasa está tomando banho pensando que talvez conseguiria ver Tsukasa sem roupa, quando Kanami aparece no banheiro olhando para o documento de Nasa. Ele fica todo nervoso e entra para debaixo d'água. Tsukasa está tomando banho quando aparece a irmã mais velha de Kanami. Ela fica sem jeito, achando que estava sozinha no banho. Aya fala seu nome para Tsukasa. Tsukasa se apresenta como Yuzaki Tsukasa. Ela fala que é da família de Nasa. Aya imagina que ela deva ser apenas sua irmã. É porque na verdade Aya gosta de Nasa. Então, com certeza, ela vai ter uma surpresa ao descobrir que Nasa está casado. Tsukasa pergunta para Nasa qual a relação dele com Aya. Ele fala que eles estudaram juntos no fundamental e que Nasa ajudou a erguer a casa de banho da sua família. Durante a conversa com Aya, Tsukasa percebe que Aya tem sentimentos por Nasa. Ela pergunta para Nasa se ele acha Aya bonita. Ele começa a elogiar a beleza de Aya. Tsukasa fica com ciúmes. Porém, Nasa acha que ela está incomodada por não terem feito uma cerimônia de casamento. No final, os dois estão falando sobre algo diferente do que o outro está pensando. Vemos também uma limusine parar e uma garotinha loira ficar observando Tsukasa indo para casa. Tsukasa voltou para casa sozinha, enquanto Nasa saiu para resolver algo sem falar o que era. Ela aproveita para limpar a casa e surpreender Nasa, porém a casa já está limpa. Ela resolve preparar o almoço quando a campainha toca. Ela vai atender pensando que é o Nasa, porém é a loirinha, chamada Chitose. Segundo Chitose, ela é irmã de Tsukasa. Tsukasa não pensa duas vezes e fecha a porta na cara dela. Depois de Chitose quase chorar, Tsukasa resolve abrir a porta. Chitose fica em choque quando Tsukasa fala que se casou. Nasa chega em casa e vê Chitose chorando na escada. Ele pergunta se ela está bem. Ela vira o rosto e fala que está bem. Chitose acaba conversando com Nasa e falando sobre Tsukasa sem saber que Nasa é o seu marido. Tsukasa aparece e Chitose descobre que Nasa é o marido dela. Ela entra em fúria, mas fica sem jeito com a educação e a gentileza de Nasa. Chitose se aborrece novamente e praticamente sequestra Nasa. Chitose questiona Nasa por que Tsukasa se casou. Ele também não sabe responder. Chitose leva Nasa para uma mansão. Chegando lá, ela chama duas empregadas, Charlotte e Aurora. Ela pede para as duas forjarem fotos de Nasa traindo Tsukasa.
Nasa aproveita a distração de Chitose e tenta fugir da mansão. Ele entra em um quarto onde há uma pedra lunar. Charlotte aparece no quarto com uma espada gigante. Sério, da onde surgiu essa espada? Ela começa a atacar o Nasa e acaba quebrando a caixa onde está mantido a pedra lunar. Por sorte, Nasa consegue consertar a caixa. Chitose pergunta para Nasa se ele não sabe nada sobre o passado de Tsukasa. Charlotte agarra Nasa, a Aurora tira a foto deles e ainda modifica. Tsukasa chega na hora e pega a foto. Tsukasa finge estar com raiva para poder fugir com Nasa. Os dois acabam fugindo por uma passagem secreta. Eles saem em uma igreja. Lá, Nasa diz que ama Tsukasa e beija ela. Tsukasa finalmente se toca que não tem TV no AP de Nasa. Ela mostra ser uma verdadeira viciada em filmes. Nasa então resolve ir comprar uma televisão. Ele fala para Kaname sobre sua declaração para Tsukasa. Porém, ela pergunta se vai ficar somente nisso ou ele vai comprar as alianças. Nasa fica na dúvida se Tsukasa vai querer usar alianças. Depois do banho, Tsukasa dá a ideia deles passarem numa praça que fica próximo ao AP de Nasa. Os dois voltam a se beijar, mas não percebem que estão sendo vigiados por Aurora e Charlotte. Finalmente vemos Nasa indo trabalhar. Em casa, Nasa pergunta se Tsukasa quer um anel de compromisso. Ela fala que não e também explica para ele a diferença entre o anel de compromisso e a aliança. Tsukasa insiste que não precisa de uma aliança, até porque Nasa quer uma aliança com diamante, o que na visão dela é um desperdício de dinheiro. Mas ela percebe que ele não vai desistir da ideia tão fácil e combina de ir em uma loja com ele. Na loja, Nasa toma um susto com o preço das alianças. Mesmo com um preço tão caro, Nasa quase compra as alianças, porém Tsukasa pegou ele e saiu da loja na hora. Ainda assim, Nasa não desiste de comprar as alianças. Tsukasa resolve levar ele em outra loja. Nessa loja, Nasa se assusta pois o preço é muito mais baixo, se comparado à primeira loja. Ele revela por que quer comprar as alianças para eles. No final, ele acaba comprando um par de alianças mais barato. Tsukasa diz que está feliz com essa aliança, pois sempre se lembrará desse dia e de que Nasa ama ela. Tsukasa está dormindo junto com Nasa. Ele explica como a situação chegou naquele ponto. Nasa fica na dúvida se abraça ela ou não. Então ele decide abraçar quando ela vira o rosto de frente para ele, pegando ele desprevenido. Ela dá um beijo nele, o que deixa Nasa sem reação. Em seguida, Tsukasa volta para sua cama. Na manhã seguinte, Nasa começa a pesquisar para comprar uma cama de casal, mas sem segundas intenções. Tá bom, Nasa, a gente acredita. Depois de vários pensamentos interessantes, Nasa pergunta para Tsukasa se ela não quer se mudar para uma casa maior. Ela diz que não vê problemas onde eles estão morando e que no AP apertado eles podem ficar mais próximos. Rapidinho, Nasa muda de ideia. Depois de mais um dia de trabalho, Nasa já está chegando em casa pensando se deve se mudar ou não. Ele sai entrando e pega Tsukasa com outro homem. Opa, não, tô de brinks. Ele sai entrando e pega Tsukasa trocando de roupa. Os dois ficam envergonhados. Nasa convence Tsukasa de mudarem para um local maior. Ela fala que eles irão precisar de um fiador. Nasa fala que pode ser os pais deles. Ele lembra que ainda não contou para os pais sobre o casamento. Ele liga para sua mãe e conta que se casou. Obviamente sua mãe toma um susto, mas ele fala que está tudo bem. Tsukasa sugere que eles devem ir fazer uma visita aos pais de Nasa. A mãe do Nasa manda mensagem falando que só vai ser fiadora dele se ele for fazer uma visita junto com o Tsukasa. Charlotte, que estava escutando tudo, passa todas as informações para a Chitose. A Aurora fala que essa viagem pode ser considerada uma lua de mel. Nasa pensa a mesma coisa, que essa viagem pode ser considerada uma lua de mel. Tsukasa pede para Nasa comprar uma câmera para poder tirar fotos do dia a dia com Nasa. Nasa fica empolgado tirando várias fotos de Tsukasa. Eles finalmente chegam à central do Brasil. Finalmente começa a viagem de ônibus de Nasa e Tsukasa. Mal sabem eles que Chitose e as empregadas estão seguindo os dois. Os dois estão empolgados com a viagem, enquanto isso Chitose quer fazer o possível para separá-los. O ônibus faz uma parada. Nasa e Tsukasa vão até uma praça de alimentação. Chitose observa os dois de longe torcendo para eles brigarem. E Tsukasa pediu divórcio. Enquanto Nasa vai ao banheiro, Chitose aparece confrontando Tsukasa. Ela não aceita o casamento e nem a vida que Tsukasa está levando. Assim que Nasa volta, Tsukasa
o agarra pela mão e sai correndo para o ônibus. Tsukada fala para Nasa que Chitose não aceita o casamento deles. Isso faz ela ficar pensativa aos pais de Nasa. Ele tranquiliza ela dizendo que vai convencer eles se por acaso eles forem contra o casamento. Finalmente eles chegam em Kyoto. Nasa fica empolgado para poder passear um pouco com Tsukada. Ele pergunta se ela quer ir a algum lugar. Ela fala que quer ir numa padaria ou cafeteria. Nasa, bolado, fala que isso tem aos montes em Tóquio. E se ela não quer ir aos lugares históricos? Ela, vendo Nasa cabisbaixo, decide visitar os lugares históricos com ele. Antes, ela troca de roupa e veste o kimono, o que deixa Nasa queixo caído. Chitose aparece quebrando o clima romântico. Na boa, essa mina é muito chata. Nasa propõe ter uma conversa só com a Chitose. Chitose fala que, ao invés de conversar, vai passar o dia com Nasa como sua namorada e testar para ver se Nasa é digno de estar com Tsukada. Enquanto isso, Tsukada está numa padaria com Aurora e Charlotte. Charlotte pergunta o que fez Tsukada se apaixonar por Nasa. É porque ele é adorável. Chitose não consegue aceitar o fato de Tsukada ter se casado com alguém que não sabe muito sobre ela. Nasa conta que Tsukada salvou sua vida 2 anos atrás e que teve a sorte de tê-la conhecido. Ele fala para Chitose que, comparado a ela, ele realmente não sabe muita coisa sobre Tsukada, mas que pretende passar o resto da vida provando que seu amor é real, o que deixa Chitose sem palavras. Nasa e Tsukada pegam o trem rumo à cidade dos pais de Nasa. Nasa fala direto que seus pais são esquisitos. Tsukada pergunta se ela vai conseguir lidar com eles. Nasa fala que está tudo bem, que ele dará um jeito. Eles chegam na casa dos pais de Nasa e de cara já vemos que a mãe dele é esquisita mesmo. A mãe de Nasa fica mais nervosa do que a Tsukada. Mano, os pais do Nasa estão tão nervosos que estão tremendo e gaguejando. Era para ser o contrário. O pai de Nasa fala para ele ir tomar banho, já que eles querem conversar a sós com Tsukada. No início, Nasa não aceita, mas Tsukada diz que está tudo bem e fala para ele ir tomar banho. Depois do banho, Nasa se encontra com Tsukada no seu quarto. Ela diz que o que eles conversaram é segredo. A mãe do Nasa alerta ele dizendo que o quarto deles fica ao lado e que não é para confiar no isolamento sonoro. O que será que ela quis dizer com isso, hein? Nasa se liga que finalmente vai dormir ao lado de Tsukada e também entende o aviso da mãe. Eles vão dormir, porém Nasa fica mais nervoso do que quando eles dormem no seu AP. Ele pede para Tsukada dormir em seu braço, mas logo ela sai, pois o braço do Nasa está cansado. Nasa então pede um beijo antes de dormir. Ela dá um beijo nele. Em seguida aparecem os pais do Nasa ouvindo tudo. Tsukada acorda e pensa que terá que trocar de roupa ali mesmo. Ela vê que Nasa ainda está dormindo, porém o safadinho está apenas fingindo e dá uma espiada enquanto ela está trocando de roupa. Nasa e Tsukada saem para visitar os lugares históricos de Nara. Em cada lugar que eles visitam, Tsukada pede para Nasa fazer uma pose engraçada para ela tirar uma foto dele. Tsukada fala que vai mostrar as fotos para o pai de Nasa. Nasa fala que eles ficaram próximos muito rápido. Ela fala que eles fizeram uma promessa, mas que é segredo. Rola um flashback da conversa de Tsukada com o pai do Nasa. Ele se ajoelha e agradece por ela ter salvo a vida dele e pede para cuidar de Nasa. De noite, eles se despedem dos pais de Nasa e viajam de volta para Tóquio. Ao chegar no AP, inesperadamente o improvável aconteceu. O AP de Nasa pegou fogo. Apesar de estar na Rua da Amargura, Tsukada gosta como Nasa fica calmo e tranquilo. Eles decidem ir para a casa de banho. Lá, Nasa vai pensar no que fazer. No caminho para a casa de banho, Tsukada, impressionada em ver como Nasa reagiu a toda essa situação, ela do nada solta um "eu te amo". Nasa, obviamente, fica todo sem jeito. Ele está no banho pensando se vai para um hotel com Tsukada. Ele começa a pensar besteira e fica empolgado. Kaname aparece vendo Nasa com um foguete pronto para ir para a lua. Ao saber da situação de Nasa, Kaname oferece um quarto para eles ficarem até encontrarem uma casa para alugar. Kaname fica preocupada com sua irmã, já que a mesma gosta de Nasa e ainda não percebeu que ele está casado. Nasa agradece a Aya pelo quarto. Kaname fica de longe vendo como sua irmã é lerda e ainda não percebeu que Nasa se casou.
A mina consegue ser mais lerda que protagonista de anime de romance, tirando o nosso grande Nasa. A mãe de Kaname aparece falando que conversou com Tsukasa e que ela é uma boa esposa. Finalmente, Aya descobre que Nasa se casou. Para piorar, a mãe dela fala que a coitada era apaixonada por Nasa. Aya se conforma que ela mesma não fez nada para Nasa perceber ela e parabeniza ele pelo casamento. Nasa e Tsukasa saem para ir à lavanderia. Ele estranha o fato de Tsukasa estar usando moletom. Ela fala que ficou sem muitas roupas íntimas e que as que tem está sendo lavada, ou seja, ela está só de moletom. Nasa já fica todo animado. Voltando para a casa de banho, Kaname fala para Nasa que ele tem que comprar roupas novas para Tsukasa. Os dois saem para comprar roupas. Voltando para casa, Nasa pergunta se Tsukasa deixaria ele ver ela usando roupas íntimas. Ela fica vermelha que nem um tomate, mas fala que sim. Nasa vai apreciando a comida que Tsukasa preparou para ele. Kaname aparece para dar um melão para o casal. Ela, antes de sair, fala para eles aproveitarem até o amanhecer e que o som não deve chegar na casa delas. Nasa e Tsukasa ficam extremamente envergonhados. Tsukasa se oferece para ajudar a limpar a casa de banho. Kaname fica impressionada com a limpeza de Tsukasa. Ela também agradece a Tsukasa por ter salvado a vida de Nasa. Mais tarde, Nasa e Tsukasa estão saindo para comprar pó de curry. A mãe da Kaname vê os dois e fala para Nasa passar no parque, já que essa hora não tem ninguém e dá para fazer várias coisas. Ele fica nervoso e vê que a Kaname puxou a mãe. Na volta, Nasa acaba pegando o caminho pelo parque. Tsukasa pergunta por que ele resolveu ir por esse caminho. Ele lembra das coisas que a mãe da Kaname falou. Tsukasa coloca um pouco de pilha em Nasa. Ele fala que iria beijar ela, porém ela fala que não vai rolar porque acabou de comer pão de carne com alho. Nasa fica triste, mas em seguida ele aproveita e abraça ela por trás. Os dois ficam abraçados à luz do luar. Chitose chega para fazer uma visita, mas vê que o apartamento sumiu. Tsukasa, por acaso, vai passando pela rua. Chitose vai atrás de Tsukasa querendo saber onde ela está morando. Ela fala que está morando em um parque e Chitose acredita. Tsukasa dá um perdido na Chitose e some. De volta em casa, Tsukasa vê Nasa mexendo em algumas coisas que estavam guardadas no quarto. Eles acham uma forma para fazer takoyaki. Nasa resolve fazer uma festa do takoyaki. Ele chama Kaname e Tsukasa pede para chamar a Aya. Chitose chega do nada e descobre onde Tsukasa está morando. Charlotte aproveita para tomar banho com Aurora e Chitose. Chitose se deixa levar pela situação e quase vai embora. Ela pergunta por que Tsukasa quis ficar ali ao invés de ficar na sua casa. Tsukasa fala que é porque ali tem um Mega Drive. Chitose oferece vários consoles clássicos para Tsukasa. Aya aparece falando que aceita ir morar na casa de Chitose. Kaname dá a ideia de todo mundo participar da festa do takoyaki. Começa a festa do takoyaki. Aya fica apaixonada pela comida de Tsukasa. Ela desafia Tsukasa para uma partida de Street Fighter. Eles estão jogando com um PS4 na TV de tubo com a imagem perfeita. Ok. Nasa mostra que é um grande noob nos jogos. Chitose fala que Tsukasa é muito boa nos games e que odeia perder. Elas resolvem fazer uma competição e o prêmio é o Nasa fazer o que a vencedora quiser. A primeira partida é entre Chitose e Aya. Aya vence Chitose com facilidade. Chitose coloca a culpa no controle, mas acaba perdendo todas as partidas. Começa a partida entre Tsukasa e Aya. Tsukasa perde, mas não consegue aceitar a derrota, dá uma desculpa e pede para mudar de jogo. O jogo agora é o primeiro Street Fighter. Tsukasa ganha e fica se gabando. Aya pega o jeito do jogo e pressiona Tsukasa, o que gera um double KO. Ambas se reconhecem como ótimas jogadoras e finalmente resolvem fazer o takoyaki. Chitose fica observando Tsukasa ensinar Nasa a fazer takoyaki. Mais tarde, todos vão para suas casas. Nasa recebe uma ligação pedindo para ele fazer vários reparos online. Tsukasa pede para ele não exagerar. Ele fala que não é do tipo que exagera. Ele começa a trabalhar e fica concentrado por horas. Ele termina só na manhã seguinte. Tsukasa fica preocupada, pois Nasa parece não estar bem. Tsukasa fala para ele medir sua temperatura. Depois de medir, ele vê que está com quase 40 graus. Tsukasa grita na hora para irem ao médico. Nasa fica na cama por conta de um resfriado. Tsukasa diz que vai cuidar dele. Nasa fala que não precisa cuidar dele, senão ela pode ficar doente. Mas ela diz que não adoece e nem se machuca. Enquanto ela cuida de Nasa, ela também aproveita para tirar uma foto dele. Mais tarde, Nasa acorda um pouco melhor.
Nasa pede para Tsukasa pegar umas roupas, mas ela insiste em limpar as costas deles. Tsukasa insiste em limpar as partes baixas do Nasa, mas ele consegue desviar. Na hora de dormir, Tsukasa abraça Nasa e confessa que estava preocupada com ele. Nasa pede desculpas por ser tão descuidado com a saúde. Os dois começam a se beijar. Ele fica animadão, mas Tsukasa faz ele parar na mesma hora. Kaname dá 2 yukatas para Tsukasa e Nasa usarem para irem ao festival de verão. Tsukasa vai trocar de roupa e Nasa pergunta se pode olhar ela se trocando. Ela fala que ele pode olhar, mas só um pouco. O moleque fica vidrado na Tsukasa. Nasa levanta e fala que o yukata ficou ótimo na Tsukasa e dá um beijo nela. Eles finalmente estão prontos e vão para o festival. Eles encontram Aya e Chitose tomando conta de uma barraca. Eles vão até um santuário onde Tsukasa faz vários pedidos, entre eles que Nasa tenha uma boa saúde. Depois de Tsukasa falar o quanto nada é importante para ela, eles se abraçam. Quando vão se beijar, Kaname aparece cortando o clima. Os dois ficam sem jeito na frente de todo mundo. Eles se reúnem com as garotas para ver os fogos de artifício. Depois eles voltam para casa e aqui termina a primeira temporada desse lindo casal. Lembrando, pessoal, que tem 2 OVAs e agora em abril estreia a segunda temporada. Já marca aí para não esquecer. E se você gostou desse resumo, deixa o like para ajudar o canal. Se inscreva se não for inscrito e se puder, me siga no Instagram ou no Twitter. Link na descrição. Obrigado pela sua companhia, fique na paz e até o próximo vídeo.